Bom dia a todos. Começando o segundo dia do curso. Eu não estou com uma agenda aqui aberta, me perdoem, eu tive que iniciar o computador, mas o tema é Objetivo Mineiro Sustentável e aonde? Eu posso estar dando o título errado. Você pode me confirmar, Cecília? Sim, ainda é a continuação da sessão 1, que trata do grande tema Clima e Políticas, e esse é o primeiro tema que será abordado com o senhor José Graça Aranha. Aí pode apresentar. Eu acho que o José Graça Aranha ele é conhecido de todos aqui, né? Eu tive o prazer de ser supervisionada por ele por 5 anos. Ele atuou aqui no escritório da ONU no Brasil de 2019 a 2021. Antes disso, ele foi chefe do setor de Madrid, em Genebra, e agora, recentemente, ele assumiu o cargo de diretor regional para Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e a OMP. Então, eu vou pedir que todos fiquem com os microfones desligados. Quem quiser ligar a câmera, eu acho que é sempre bom, né, para o palestrante, a gente ver os rostos, né? E como é que você prefere, José? As perguntas pelo chat, perguntas no final? Olha, podemos fazer as perguntas pelo chat, se alguém pudesse acompanhar as perguntas aí. Enfim, vamos fazer uma coisa leve, informal, da melhor maneira possível, aqui um diálogo aqui entre nós. Então, na hora que a Isabela e a nossa coordenadora Cecília quiserem, estou à disposição. Podemos começar. Então, tá bom. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, agradecer ao Escritório da OMP no Brasil e à BPI pelo convite para participar desse evento. Eu acho que parabenizar pela escolha, pela oportunidade desse tema, que é um tema de preocupação cada vez mais crescente, cada vez mais presente em nossas vidas, né? A questão do clima, a questão da PI, as conexões que a PI tem com o clima. Eu vi o programa, um programa bem abrangente, com participação de vários setores, do setor privado, do setor público, da própria OMP, e muito bom saber que nós temos um grande número de participantes aqui. O sistema, eu vou dar uma pequena introdução aqui, porque a sustentabilidade, quer dizer, o sistema de PI ele é baseado muito no multilateralismo, né? Quer dizer, ele só pode funcionar se houver um conjunto de fatores, uma estrutura que venha possibilitar o intercâmbio de informações, uma cooperação entre todos os diferentes atores desse sistema multilateral. Quer dizer, não só as empresas, não só os INPIs, as organizações internacionais como a OMP, como outras agências das Nações Unidas, agências regionais. É um sistema, no caso nosso, ele funciona com organizações, com INPIs do mundo inteiro, organizações nacionais e regionais também, né? E com essa cada vez maior intensificação do comércio, da colaboração, cooperação internacional, que teve início, quer dizer, já há muitos séculos, mas que ela se intensificou no século XIX, foi necessário desenvolver um sistema que as patentes, claro, o sistema de proteção de PI já existia desde já há mais de 500 anos. Alguém aqui, enfim.
já existia há mais de 500 anos, né? Mas, enfim, não havia numa época em que não havia ainda um sólido comércio internacional. Essas trocas começavam muito entre vizinhos, e foram expandindo, né? Bairros e países vizinhos, e hoje em dia o mundo fica cada vez menor, né? Então é preciso haver uma cooperação entre esses diferentes atores no sistema de PI, porque não tem como funcionar sem. O sistema vem de 1474, mas a partir de 1850, essa urgência, essa necessidade de se criar um sistema multilateral que fosse sustentável, usando a palavra da moda, né, foi crescente, que culminou com os 2 primeiros tratados internacionais adotados na área da PI, a Convenção de Paris em 1883 e a Convenção de Berna em 1886. Foram os 2 pilares do sistema e que viabilizaram, com os detalhes, o direito de prioridade, enfim, acho que todos aqui já talvez saibam do que é isso. Então, esses foram os primeiros passos, né, para que pudesse ser desenvolvido um sistema sólido, sustentável e flexível o suficiente para que ele pudesse ser desenvolvido, né? Essa foi o que hoje, então, nós podemos pensar como uma primeira semente desses SDGs, ODS, que foram oficialmente lançados em 2015. O que são os SDGs, os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? É uma busca de se tentar uma maior colaboração em várias áreas. São 17 os objetivos do desenvolvimento sustentável. Mas isso vem muito antes, Houve nos anos, ainda durante a administração do secretário-geral da ONU, Kofi Annan, que foi de 97 até 2006, foi lançado um pacto global na ONU, né? E o Brasil, para impulsionar, com o objetivo de impulsionar o setor privado a adotar metas mais arrojadas na área da sustentabilidade, que levasse em consideração compromissos assumidos na área dos direitos humanos, na área de mudanças climáticas, na equidade de gênero, de raças, enfim. Isso foi lançado há exatos 23 anos, e isso passa por um boom crescente. Houve até um artigo recentemente publicado no Globo, há cerca de 2 semanas, no jornal o Globo, do Rio de Janeiro, que é um jornal para os que não são brasileiros aqui presentes, os colegas de Portugal, dos países africanos aqui presentes. Hoje, no Brasil, esse Pacto Global já tem 1.900 membros, e o Brasil é uma das 3 maiores redes do mundo, junto com a Espanha e com a França. E isso foi no momento do lançamento dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, UN Millennium Development Goals, que inicialmente eram... Está tendo um eco. Estou ouvindo aqui um eco grande. Vocês estão Não, conseguindo doutor me ouvir bem? Graçanelli. Eu já mutei o microfone. Era o seu, Silvano? Não era o meu, não. A pessoa, quando entra, ela entra com o microfone aberto. Ah, tá. Mas, enfim, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que foi uma iniciativa de 2000, que tinha 7 principais objetivos, sempre com o objetivo de reduzir a pobreza, de buscar uma melhor qualidade de vida, de proteção de meio ambiente. E, posteriormente,
né? Esse tema começou a ganhar um novo impulso, e até que em 2015 se adotaram os 17, perdão, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os SDGs, os ODS, que é uma agenda que a ONU tem para implementar até o ano de 2030, né? E o que é isso? Quer dizer, nós temos uma são 17 objetivos que cobrem o final da pobreza. É claro que essa agenda, como a que começou no início da gestão do secretário-geral Kofi Annan, depois os UN Development Goals e agora os SDGs, é claro que essa agenda da ONU de 2015 a 2030, ela não vai, o objetivo não seria o ideal, claro, mas não vamos conseguir que não haja pobreza no mundo até 2030, não vamos conseguir que haja fome zero, que é o SDG número 2, o 3, que é uma boa saúde e o bem-estar comum, a educação de qualidade, a paridade de gênero, né, igualdade de gênero, água limpa, são todos os 17 objetivos, água limpa e sanitation, né? Um trabalho decente, energia limpa. Tem um especificamente, que eu vou falar sobre isso daqui a pouco, que é mais ligado à propriedade industrial, diretamente ligado à propriedade industrial, que é a questão da indústria, da inovação e da infraestrutura, reduzir desigualdades, reduzir um consumo responsável, a ação do clima, a vida dentro d'água, a vida na terra, paz, justiça, prosperidade, enfim, vemos cada vez mais o mundo em conflito e problemas geopolíticos em todas as áreas, em todas as regiões. E temos também o último principal, um dos principais, que é a cooperação, partnerships for the goals, né? Quer dizer que é uma maneira de cooperar para que os objetivos sejam, em algum momento, alcançados. Isso não vai terminar Alguém está pondo aqui que seria importante ter um PowerPoint. Eu acho que eu não me apoio no PowerPoint, eu prefiro falar assim, até se o Silvano quiser colocar aí a imagem dos 17 objetivos, Silvano, isso tem no site da OMP, isso tem em qualquer pesquisa, e você pode colocar aqui os 17 objetivos com cores bonitas que nós temos. Mas, então, esse último, que é o objetivo maior, que é um esforço conjunto das agências da ONU, começou como esforço conjunto das agências da ONU para que elas pudessem cooperar, para que houvesse não uma multiplicação de esforços, para que e sempre houve uma certa dificuldade, né, de que algumas agências da ONU cooperassem. Mas, enfim, o objetivo é esse, que se formos ter, que elas se falem mais entre elas, que os INPIs conversem mais, por exemplo, porque não é só limitado à ONU, mas que isso é limitado a todas as áreas, em todos os setores, que as organizações internacionais como a OMP e as regionais que lidam, e as nacionais que lidam especificamente com a propriedade industrial, que cooperem muito mais do que hoje em dia elas cooperam. E já cooperam muito, mas há espaço para uma cooperação muito maior. Silvano não conseguiu o quadro ainda não? Já vou colocar, doutor Graciela. A base do nosso caso, do trabalho da OMP, é o SDG 9, que aí o Silvano colocando, as pessoas vão, se puder colocar os 17. Encontrou já, não?
Encontrei, só um segundo. Está faltando capacidade técnica, Silvano? Você é o nosso Fernandinho para colocar? Ok, já postando. Olha só que maravilha. Então, esses aqui são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu falei agora, dei ênfase na questão do último, que é o Partnerships for the Goals, que é o 17, mas o trabalho da OMP enfim, tem um foco mais específico no item 9, que é quando cuida da indústria, da inovação e da infraestrutura. Só que esse item 9 na verdade, ele tem um efeito transversal que cobre praticamente todos os SDGs, todos, né? Claro que você, através das patentes, através da inovação, você consegue diminuir a pobreza, você consegue diminuir a fome, você consegue melhorar as condições de saúde da população, você consegue ter uma educação de qualidade, você consegue ter um equilíbrio de gênero, você consegue ter invenções na área da questão sanitária, da água limpa, de energias mais baratas, que vejo que no programa cobrirá tudo isso, trabalho decente, crescimento econômico, tudo isso, a redução de desigualdades, tudo isso, a propriedade industrial e o SDG 9 permeia todas essa vida no mar, a vida na Terra, a questão do clima, todas as invenções relacionadas a esse assunto. E aí, a esses assuntos. E a OMP, e indiretamente também, já inadvertidamente, já trabalha com os SDGs desde sempre. Na verdade, muito antes o sistema de PI já trabalha. Ele é um sistema que funciona para evitar a multiplicidade de esforços. O que é o velho Acordo de Madrid, aquele de 1893, o velho Acordo da Haia? Quer dizer, claro que o sistema de Madrid foi renovado, temos hoje o Protocolo de Madrid, mas o Acordo da Haia também é antigo e que foi atualizado tantas vezes. O que é o PCT? São todas atividades de cooperação entre INPIs que visam dar mais sustentabilidade, reduzir os custos, facilitar a proteção, facilitar o comércio, crescer em todas as áreas, porque aí entram invenções, marcas, produtos comercializados em todos os 16 primeiros SDGs, né? ODS. Então, quer dizer, você, por exemplo, dentro do PCT, dentro de Madrid, da Haia, a mesma coisa, mas dentro do PCT você tem, inclusive, cerca de 20, que já são 190 países membros, mas você tem cerca de 20 autoridades de busca e de exame internacional. E o que é isso? Para que serve isso? É para evitar que cada INPI tenha que repetir a busca e o exame daquela patente que muitas vezes é depositada em mais de uma centena de países. Então, nenhum INPI do mundo refaz todo aquele trabalho que uma das 20 autoridades de busca e de exame internacional fazem. Então, nós temos isso, é um ganho de tempo incrível, por isso que os INPIs dos países conseguem conceder patentes em 20 meses, em 30 meses. Infelizmente, no caso brasileiro, chegamos a uma marca histórica negativa, extremamente negativa, um recorde mundial de 15 anos para que o INPI decidisse. Mas, enfim, isso não tem a menor necessidade, uma vez que a vasta maioria dos países, a totalidade dos países, decide em pouco tempo. Aqueles que decidem, que levam mais tempo, levam 6 anos, 5 anos. E tal. Hoje em dia o INPI já melhorou muito, já reduziu para 4, 5 anos a concessão de uma patente. Por quê? Porque faz uso desse sistema das partnerships, do sistema PCT, que é de 1970,
que foi adotado em 1970. Então, quer dizer, Madrid é a mesma coisa, só que Madrid não tem autoridade de exame e busca internacional, mas é um sistema que, por meio de um depósito que vem desde 1893, desde um depósito único em um idioma, hoje em dia, com todas as flexibilizações, com todo o crescimento do sistema de Madrid, que o Brasil, na América Latina, o Brasil, México, Colômbia, Chile, Antigua e Barbuda, Trinidad, além dos Estados Unidos e do Canadá. Isso só na região das Américas, né? Quer dizer, então, o que isso evita de tantos idiomas, tantos envios e classificações, que muitas vezes com pequenos ajustes? Isso é feito de uma forma, num mecanismo muito mais simplificado, sempre buscando a cooperação entre oficinas. Então, quer dizer, é algo que veio para facilitar, para evitar gastos desnecessários sempre. E em 2030, quando estivermos perto de 2030, a ONU, sem dúvida, lançará outras iniciativas que darão continuidade a essa agenda que expira, a agenda atual da ONU, que expira em 2030, e teremos outra, 2040, 2050, incorporando talvez ainda outras áreas, né? A OMP preparou, nós aqui preparamos, em cooperação com o escritório do Japão, um estudo sobre a implementação dos SDGs. Nós desenvolvemos um questionário, o setor de SDG aqui da OMP e o escritório da OMP no Japão, nós preparamos um questionário. Esse questionário foi enviado a muitos países. Nós atrasamos um pouco a publicação desse estudo, porque demoramos a ter resposta. No início não tivemos resposta. Uma empresa foi contratada para também nos ajudar na elaboração desse estudo, nos contatos e tal. Enfim, muitos países foram contatados, tivemos cerca de 20 e poucos países que responderam. Tivemos respostas muito positivas desses 20 e poucos países. Então, a OMP está para publicar esses dias, por essas semanas agora. Tem um trâmite interno burocrático, já está tudo aprovado agora, só que a pessoa que coloca isso no formato da publicação está doente, então não está aqui esses dias. A Isabela bem conhece como essas coisas funcionam na OMP, mas, enfim, está para ser publicado esses dias, no site da OMP específico dos SDGs. Né? Então, esse estudo, com a resposta de 20 e poucos países, e de medidas que os INPIs implementam. E, primeiro, ele fala o que são os SDGs, qual é o papel, que, de forma não intencional, a OMP há muito já vem implementando os SDGs, como eu falei, por esses tratados internacionais que vêm desde o século XIX, do século XX, que diminuem, evitam a multiplicação de esforços, a própria organização, os prédios da OMP, o prédio novo, para quem conhece, é um prédio já de 10, 11 anos, mas que é sustentável, altamente sustentável. Ele tem um teto verde, ele tem energia natural, a luz natural, porque o meio do edifício ele é todo exposto com a luz natural, ele é aquecido e refrigerado por meio não de óleo diesel ou com a água do lago. A água do lado vem e ela aquece, e já os outros edifícios da OMP passam também a adotar esses sistemas. Terão que passar por obras maiores, claro, que são edifícios muito antigos, já é edifício de 40 anos, 50 anos aqui, mas terão que passar por alguns ajustes, algumas obras. Mas é o caso, a sala de conferências nova é totalmente sustentável também, regula-se a luz e é totalmente... Enfim, e são esforços que vão sendo feitos. Interessante que alguns exemplos, por exemplo, a Índia, eu tive uma reunião no final do ano passado com representantes da Índia e que estavam
do INPI da Índia, que estavam muito preocupados com o fato de que o primeiro-ministro estava querendo dar muita ênfase à questão dos SDGs, e que eles, no escritório da Índia, não tinham nada, não tinham feito absolutamente nada, estavam desesperados porque a resposta era iminente. E nós começamos a conversar e vimos que sim, que eles já estavam fazendo algumas coisas, eles já tinham, claro, já, além deles serem membros dos tratados internacionais que evitam tanto gasto de papel, enfim, papel é floresta derrubada, né? Quer dizer, além disso, eles tinham taxas preferenciais para pequenas e médias empresas, para inventoras mulheres, tudo, enfim, são atividades que evitam um gasto desnecessário, que evitam, que mostram um caminho, um raccourci, né, um atalho para que para que todos possam ganhar, né? E todos possam atingir esses objetivos. Então, muito em breve, nas próximas semanas, até não sei quando é que termina o curso de verão da OMP. 31. Dia 31. É possível que já esteja publicado antes do dia 31, Isabela, e se tiver, eu pedirei encarecidamente que você e a Cecília, você como a executiva e a Cecília como coordenadora do curso, divulgassem, então, dessem início à divulgação desse estudo aqui, que é um estudo bem abrangente, e o objetivo não vai ser publicá-lo em papel, o objetivo é colocá-lo no site para que mais e mais países possam mandar a sua contribuição. Para surpresa da OMP, quer dizer, isso é algo que houve um medo inicial da OMP aderir a esses objetivos, que achavam que isso poderia ser usado, ter um efeito negativo na propriedade intelectual, mas não, ao contrário, países como o Japão, como Portugal, como a Suíça, como os Estados Unidos, como alguns países em desenvolvimento, como o próprio Brasil, são países que veem nos SDGs, no ODS, uma maneira de melhorar o sistema de IPI, fazer com que o sistema de IPI seja mais eficaz, mais eficiente, mais simples, mais barato, para que nós possamos atingir os objetivos, né? Enfim, esses eram meus comentários iniciais. Eu não sei se acho que vamos ter algumas perguntas. Eu pensei em falar uns 30 minutos, e quem tiver agora perguntas, nós podemos trocar informações. E já tem alguma pergunta no chat que eu não estou acompanhando? Não, perguntas Olha, especificamente não. Teve uma demanda por publicações que eu já estou fazendo então, uma busca. Então, vou continuar falando aqui um pouco. Nós temos isso está cada vez mais presente nas nossas vidas. Então, hoje em dia, quando eu fui comprar pijama recentemente, né, e vi que no pacote do pijama vinha que as empresas estão muito preocupadas, e isso é que deixou de ser algo, como eu mencionei aqui nesse Pacto Global da ONU, que 1.900 empresas no Brasil já estão envolvidas. As empresas se envolvem cada vez mais com esse tema, a juventude se envolve cada vez mais com esse tema. Hoje se identificam que determinado produto vem de trabalho escravo de crianças, o trabalho escravo como um todo, o trabalho infantil, se determinado produto vem de material de uma floresta derrubada. Isso pode causar um grande prejuízo para uma empresa. Então, por exemplo, eu comprei esses pijamas recentemente e notei que no pacote vem escrito, produzido de acordo com os highest ethical and ecological principles, quer dizer, produzido com os mais altos princípios éticos e de proteção do meio ambiente possível. Quer dizer, então, para que é claro que isso também pode ser mal interpretado, como chamam de greenwashing, né? Você tem
money laundering, money washing, você tem tudo que lavado, que às vezes enganam, envio de dinheiro ilegal, tudo que é money laundering, money washing, mas você também tem o greenwashing, né, de empresas talvez que tenham a preocupação, mas que, na verdade, ainda não estão totalmente adaptadas. Então, e o que me chamou muito a atenção quando eu comecei a tratar desse tema foi não a linguagem utilizada nas Nações Unidas, foi a linguagem utilizada pelo setor privado. Quando eu comecei a participar de eventos do setor privado, e todos, o CEO da Microsoft, de empresas como Louis Vuitton, de empresas de Chopard, de Rolex, todos preocupados com que um erro de marketing, um erro que não leve em consideração as preocupações cada vez mais atuais, pode ser um erro que pode causar um grande prejuízo, né? Então, começa a haver uma série de questionamentos. Algumas dessas declarações de que foi feito de acordo com os princípios éticos e tal, o greenwashing. E houve um caso recente com aquela H&M, H&M, né, que é uma grande empresa com sede em vários países, e aqui na Europa identificaram que eles estavam praticando greenwashing. Então, houve, num dos tribunais que examinou, tribunais de concorrência da União Europeia que examinaram essa questão, a empresa não só foi condenada pelo uso indevido dessa frase em produtos que não tinham nenhuma preocupação ecológica, né? Em respeito à sustentabilidade, foi condenada a destruir todos os produtos, evidentemente, e a pagar uma multa de 400 mil euros em poucos dias, né? E lançar, publicar e dizer que aquilo tinha sido um equívoco e tal. Mesma coisa aconteceu com a Amazon. E isso, nós vamos caminhando para um mundo cada vez mais verde, cada vez mais preocupado, apesar dos pesares, apesar de cada vez mais gente, apesar de cada vez mais lixo, cada vez mais... Mas existe uma preocupação muito grande com todas essas... O INPI, por exemplo, tem um caminho, um fast track para as patentes verdes, a OMP criou o Apple Green, que vários países já fazem parte, países da América Latina, países da África, que são bases de dados que podem ser usadas como fonte de pesquisa. Os INPIs, nesse estudo que todos poderão ver, claro, nos próximos dias, indica o que cada INPI, Filipinas, Canadá, Coreia do Sul, República da Coreia, Chile, cada um deles tem feito, Itália, o que cada um tem feito. E nós, como eu disse, o objetivo é que todos tenham acesso a esse estudo, que ele seja publicado apenas online, para que mais INPIs que não estão ou que não responderam aos nossos questionários e insistentes pedidos, para que eles possam atualizar essas informações e que nós possamos avançar cada vez mais com esse tema. E uma coisa que vem muito ligada com os SDGs é a inteligência artificial, o desenvolvimento da tecnologia cada vez mais rápido, cada vez mais acentuado, a curva do desenvolvimento da tecnologia de séculos atrás até 1800, ela foi claro que ela sempre evoluiu, mas com uma evolução extremamente tímida. Ela começou a se inclinar um pouco mais a partir do século XVII, século XVIII, quando mais e mais invenções, do século XIX, cada vez mais. E hoje em dia, essa coisa tende a ir cada vez mais para a posição vertical. Cada vez mais, nós estamos entrando numa era de inteligência artificial que todos nós
vamos ter que... A vida vai mudar para todos nós em todos os campos, em todos os sentidos, né? E as invenções vão ser feitas... Nós já vimos a questão da vacina do Covid, que antes uma vacina levava 10 anos para ser desenvolvida. Quer dizer, a primeira geração da vacina do Covid foi desenvolvida em menos de 1 ano. Por quê? Claro, o desenvolvimento da tecnologia, muito investimento maciço, né? Os meios de comunicação, os meios de movimentação desse vírus, que acabou se transformando numa pandemia num curtíssimo espaço de tempo, né? Tudo acontece mais rápido, para o bem ou para o mal. Quer dizer, graças à troca, enfim, por conta da troca das trocas comerciais, das viagens e tudo, quer dizer, esse vírus espalhou rapidamente, mas graças ao desenvolvimento da tecnologia, uma vacina, a primeira geração, a segunda geração, já puderam ser desenvolvidas muito rapidamente e cada vez mais a tecnologia se desenvolverá. E cada vez mais nós vamos ter que fazer uso ao que hoje chamamos de ODS, de SDGs, para que cada vez mais todas essas áreas... Então vai ser muito mais fácil reduzir a pobreza, ter educação de qualidade. Educação de qualidade, por exemplo, que é um papel que a OMP faz muito, e há muitos anos. Quer dizer, o programa de capacitação da OMP, hoje a academia da OMP, é a busca de uma educação de qualidade. Isso é feito não só pela academia da OMP, mas em todas as áreas da organização e de várias organizações, né? IPO, EUIPO, os escritórios nacionais, o próprio INPI, nós já fizemos o Summer Course com o Chile, com tantos outros, com o México, com tantos outros países, e todas as invenções que vão promover um melhor saneamento, mais água potável, mais desenvolvimento industrial, e até o nosso trabalho vai modificar. Quer dizer, o sistema de patentes vai ter que se adaptar. Hoje nós precisamos de um titular numa invenção de patentes, e amanhã, quando a invenção for feita por uma máquina, né? Nós vamos ter que adaptar nossas leis, nós vamos ter que adaptar o exame. Hoje em dia, o exame ainda leva algum tempo, dentro de muito pouco tempo, nós vamos ter exames feitos em 3 minutos. Né? 3 minutos, o que hoje o INPI chegou a levar em 2015, 15 anos para examinar uma patente. A patente vai ser examinada em 3 minutos. Felizmente, o INPI melhorou muito nesses últimos 4 anos, 5 anos, desde do Pimentel, e depois deu seguimento, intensificou o Furtado, os 2 últimos presidentes que o INPI teve. Esse número foi drasticamente reduzido, deixamos de ser uma vergonha mundial para estarmos ainda... Precisamos continuar melhorando, evidentemente, e não podemos ficar atrás com a inteligência artificial. Hoje em dia, o Escritório Europeu de Patentes já tem um sistema de classificação pela inteligência artificial. Nós já temos sistemas de busca pela inteligência artificial, e teremos já amanhã, muito proximamente, de 5 e 10 anos, exames feitos em 3 minutos por uma máquina. Então, os exames de uma patente, ao invés de levar os meses que levam hoje em dia, né? Enfim, alguns países, Coreia do Sul, leva a questão de pouco mais de 15 meses, o IPO, pouco mais de 2 anos, e o USPTO, pouco mais de 2 anos, a China, 20 meses. Nós vamos ter, e são exames, importante ressaltar uma diferença aqui, países que realizam, em sua grande maioria, o primeiro exame. Não é o caso do Brasil e não é o caso de 99% dos países que, quando recebem o pedido de patente, boa parte do pedido, de 80% a 99%, vem de fora. Já vem examinada principalmente pelo Escritório Europeu de Patentes ou por uma das autoridades de busca e exame internacional. Né? Então, já facilita enormemente o exame aí no INPI e em todos os países, na Suíça, em Burkina Faso, na Inglaterra, em todos os países, Holanda, qualquer país se beneficia dessas autoridades de busca e de exame internacional, por isso que as patentes podem ser concedidas rapidamente, graças a esses 5 ou 6 INPIs
que recebem 50% ou mais, cerca de 50% ou mais de pedidos de patentes de primeiro exame. Então, nós vamos ter que adaptar não só nossas leis, mas também as práticas dos INPIs, para que os INPIs possam atualizar-se tecnologicamente. Para isso é importante que haja uma conscientização maior, no caso específico do Brasil, que o INPI recebe cerca tem autorização para gastar cerca de 10% do que arrecada, precisa ser reinvestido no INPI, o resto vai para os cofres da União. Quer dizer, é claro que teremos que sensibilizar. Isso não é o governo atual, o governo anterior, não, desde sempre isso acontece. Desde muitos anos isso acontece, com agravamento nos últimos 20 anos, 25 anos, né, com contingenciamentos do orçamento do INPI periódicos. O INPI às vezes recebe 10% do que arrecada, autorização para gastar 10%, e no final cortam ainda mais, contingenciam ainda mais. Não, o INPI vai precisar de dinheiro para investir, para poder examinar patentes em 3 minutos, e depois mais 2 minutos, mais 2 semanas de algum funcionário para checar aquilo, mais uma semana para publicar, e pronto, quer dizer, pronto. Talvez aí, nesse caso, as patentes poderão ser discutidos, mas só neste caso, não hoje em dia. A redução no prazo da patente, né? A redução do prazo, que hoje em dia é de 20 anos, poderão, quando nós estivermos examinando muito rapidamente as patentes, o mundo, claro, vai ver que 20 anos é demais. As patentes são decididas, examinadas, publicadas em cerca o deferimento publicado em cerca de 1 mês, 2 meses, então não vai necessidade de ter 20 anos. Até o próprio desenvolvimento da tecnologia com a inteligência artificial vai ser tão rápido que esse objeto dessa patente, hoje concedida em 2, 3 meses pela inteligência artificial, ela já vai estar totalmente ultrapassada numa questão de poucos anos, né, de poucos meses, quiçá. Então, enfim, são essas as considerações que eu pensei em trazer aqui, e caso haja alguma pergunta, caso haja alguma dúvida, estou à disposição. Temos, Gilberto, deixa eu ver aqui. Opa. Humberto Vilke pergunta: doutor Graça Aranha, bom dia. Como o senhor vê a questão da inteligência artificial e redução de emprego? Para mim, as ESGs deveriam incorporar a questão do emprego. Uma empresa que emprega mais tem uma responsabilidade e uma contribuição social maior. Eu acho que essa pergunta é altamente pertinente, e eu li recentemente. Claro, nós temos que existe um componente extremamente importante dentro dos SDGs, que são os direitos humanos, né? Não estão especificamente mencionados, mas é claro que os direitos humanos estão incluídos em todos os SDGs, em todos os 17 SDGs, há um componente de direitos humanos muito considerável. Isso é sem dúvida alguma. O que estudos têm verificado em países que já estão implementando a cultura, a inteligência artificial de uma maneira mais adiantada, e países com 2 exemplos que eu vou dar: a China e a Índia, países com mais de 1 bilhão de habitantes, com mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Quer dizer, a Índia, esse ano, passa, inclusive, em termos de população, vai ter uma população maior do que a China. Estudos deles e a prática na implementação têm mostrado que a inteligência artificial não tem reduzido a mão de obra, o trabalho das pessoas, em um país que tem uma enorme quantidade, uma enormidade de gente que tem que trabalhar, que tem que viver. Quer dizer, então, nós vamos ver a inteligência artificial também. As pessoas com a inteligência artificial terão uma vida, claro, todo mundo tem que viver, todo mundo tem que comer, todos terão melhor acesso. Vamos ver passo a passo, mas é claro que há um componente muito grande que está intrínseco, está dentro de cada um dos 17 SDGs, que é a questão dos direitos humanos, que é a questão do direito ao trabalho, a uma vida decente,
eficiente, a vida na terra, a vida no mar, um clima melhor, fome zero, tudo isso, quer dizer, eu não acredito que a inteligência artificial vai sim substituir o trabalho, por exemplo, o examinador de patentes. Não terá que ter, por isso que eu sou contra. Acho que, hoje em dia, o número baixo de patentes que entram no Brasil, especialmente das patentes domésticas, quando a grande parte vem pela via PCT e já vem com o trabalho todo realizado, quer dizer, então o trabalho é facilitado enormemente para o examinador dos países, e todos os países se utilizam dessas autoridades, do relatório de autoridade de busca e de exame. Claro que o trabalho do examinador vai continuar sendo importante, mas vai ser de outra forma, vai ser para promover a API, vai ser para... Não existe mais aquela... E são poucos os INPIs que têm uma situação como é a do brasileiro, que você entra no serviço público e você permanece no serviço público por 30 anos, 35 anos. Quer dizer, hoje em dia, antigamente aqui na OMP, as pessoas entravam na OMP e depois de 7 anos, né, Isabela, as pessoas viravam permanentes, não é? Hoje em dia não existe mais isso. Hoje em dia as pessoas entram na OMP com um contrato de 2 anos, que pode ser renovado por mais 3 e tem que sair. Tem que sair da OMP. Ou faz um novo concurso e recebe um novo contrato de 2 anos, depois de 3 e pronto, tem que sair de novo. Então não é, as empresas vão se adaptando e isso, por um lado, exige um maior trabalho, mas, por outro, mantém as pessoas muito mais atualizadas, muito mais motivadas, estudando muito mais. Então, acho que é uma pergunta extremamente pertinente. Na prática, hoje, estudos mostram que tanto na Índia quanto na China, o impacto não tem sido, e países que, como falei, têm uma preocupação enorme com a quantidade de trabalhadores que tem, com a quantidade de gente que tem que alimentar, que tem que produzir, não tem sentido essa dificuldade. Outra pergunta da Daniela Fortunato: qual o escritório que já utiliza a inteligência artificial? Coreia do Sul, muito. Escritório Europeu de Patentes, muito. Ainda não totalmente, mas China, muitos já usam a inteligência. Qualquer sistema de busca mais eficiente já é um sistema de inteligência artificial, que ainda estão muito no início, mas o sistema de busca do Escritório Europeu de Patentes é altamente sofisticado, quer dizer, o sistema de classificação do Escritório Europeu de Patentes é altamente, classifica, coloca ali, ele é classificado automaticamente, você precisa de uma pessoa para conferir apenas, ou para atualizar o programa, atualizar os dados, para que ele possa incorporar novos dados periodicamente, mas são vários os INPIs que já usam a inteligência artificial, e esse número crescerá muito rapidamente. Posso complementar uma informação, Por José? favor, por favor. A OMP, Claro. ela tem desenvolvido já ferramentas de busca em marcas figurativas e um sistema de tradução também para marcas. Tem algumas ferramentas que já estão desenvolvidas e que eles disponibilizam para os escritórios nacionais de TI. E o INPI assinou um convênio com a OMP no ano passado, se não me engano, em setembro, para que essas ferramentas sejam adaptadas e inseridas também no sistema de buscas nacional. São 3 ferramentas. Um exemplo aqui também de tradução, né? Quer dizer, dentro da União Europeia, você tem 27 países que falam 22 idiomas. Antes, tudo era traduzido de uma maneira, enfim, tradicional, né? Quando era apresentado em um idioma, esse idioma era traduzido para todos os outros 27. Hoje em dia a máquina já faz isso. E claro que ela sofre ajustes, porque a linguagem evolui, as linguagens todas evoluem, e ela sofre ajustes, sofre verificações. Então, a inteligência artificial vai mudar totalmente a nossa vida. Vamos ter menos acidentes, ou praticamente não acidentes de automóvel, os carros serão conduzidos sozinhos, o carro vai identificar na distância que vem um no sentido transversal, e ajustes serão feitos, sinais de trânsito não existirão mais, porque não é só para pedestres. Então, enfim, são modificações que nós vamos presenciar e que hoje em dia já começam a acontecer muito, principalmente nos países asiáticos, né? Se nós vemos hoje em dia que
cerca de 60% da população mundial está na Ásia, e cerca de 60%, pouco mais de 60% da tecnologia gerada no mundo e protegida pelo sistema de patentes tem origem na Ásia, quando alguém viaja para um país asiático, quer dizer, tudo é feito, já estão, isso nos choca. Nos choca quando chegamos lá, a facilidade nos complica, porque, enfim, para pessoas que como eu, que foram, cresceram sem computadores, né, e que começaram a ver computadores nos anos 90, né, e quando eles começaram nos anos 80, nos anos 90, aquele sistema DOS, eu não sei se aqui alguns conhecem, que era uma complicação. Hoje em dia é cada vez mais fácil. Hoje em dia isso aqui é um sistema de inteligência artificial que nós podemos nos reunir, pessoas em diversos cantos, quadrantes do país e do mundo, e estamos aqui todos a ouvir, a conversar, sem maiores estresses, sem gastos, com custo zero aqui, no caso de uso dessa internet. Tem uma discussão aqui no chat sobre a eficiência da inteligência artificial, qual é a função de se capacitar examinadores de patentes, se a ideia é a inteligência artificial examinar patentes. Eu acho que está tendo um equívoco. A inteligência artificial ela não vai substituir o examinador, ela vai facilitar o trabalho do examinador. Ela vai facilitar o trabalho do examinador. O trabalho do examinador, sim, vai modificar, isso sem dúvida nenhuma vai modificar, porque aquela coisa de você, não na patente que veio pelo PCT, né? Não naquele 80% de patentes que já vem pela via PCT, que já vem com o trabalho pronto, que aí tem que ter uma verificação muito mais simples. Mas aquela coisa de examinar palavra por palavra, reivindicação por reivindicação, como nós aprendemos lá atrás, isso não vai existir, porque a máquina vai fazer isso. E nós vamos ter que, vamos aos poucos nos adaptando. E esse período de transição vai ser um período de transição muito curto. As legislações trabalhistas vão mudar, como eu mencionei no INPI, as pessoas entram para o funcionalismo público e ficam 35 anos, até aposentadoria. Tudo isso vai mudar, porque as pessoas também não vão poder continuar aposentando aos 57, 60, 62 anos. Quer dizer, essa idade vai empurrando, vai gerar muita tensão. Estamos vendo hoje em dia na França, que é um país que tem uma legislação previdenciária muito atrás dos demais países da Europa, que já tem Portugal, Reino Unido, Suíça, que já tem aposentadoria de 67 anos, 68 anos, e a tendência é ir aumentando cada vez mais. Na França, para aumentar de 60 para 62, existe uma quantidade enorme de protestos que tem acontecido nas ruas, não sei se tem acompanhado, e inclusive o presidente da França, Macron, decidiu não enviar a proposta de mudança previdenciária para o parlamento, porque sabia que o debate ia ser enorme, a pressão enorme, o lobby enorme, e adotou por decreto, né, essa mudança na legislação previdenciária. Isso tudo vai mudar, gente. Dentro de 20 anos, ninguém vai poder se aposentar aos 62, porque nós vamos estar vivendo 120. Os de nós que passarem e conseguirem sobreviver os próximos 15 anos, com o avanço da medicina, nós vamos viver até os 120 em boas condições físicas, como hoje uma pessoa de 60, 70 anos tem, com boa excelente capacidade mental, com excelente capacidade física, na grande maioria dos casos, evidentemente. Então as pessoas chegarão muito mais tarde, e graças à inteligência artificial, e todo o demais será adaptado. Todo demais, claro, porque a legislação, a pessoa que vai chegar a 120 anos, não existe sistema de previdência que vai aguentar. No Brasil, qual é a idade para a aposentadoria da mulher? 57 ainda? Não sei. Ou 60, houve uma mudança para 60. Quer dizer, não há esse sistema previdenciário que vai aguentar isso. Quer dizer, o Estado, numa população cada vez que cresce menos, quer dizer, a base da pirâmide é cada vez menor e nós vamos ter o alto da pirâmide cada vez maior. Isso não vai ser sustentável. Quer dizer, então passa por todas as modificações em todas as áreas, principalmente na área da saúde, que graças ao sistema de patentes,
nós vamos ter cada vez mais uma qualidade de vida melhor, cada vez mais vamos ter... já temos hoje em dia, né? Antigamente, a pessoa tinha pressão alta, começava a tomar medicamento de pressão alta e falecia aos 50 anos por falência dos rins, né? Que aquilo, por um lado, abaixava a pressão, mas por outro lado, destruía os rins. Hoje em dia, não. Hoje em dia, os medicamentos estão cada vez melhores para tudo, inclusive para a vacina do Covid. A segunda geração é melhor, já pega as novas variações, Omicron, mais não sei o quê e tal. Enfim, pega todo. Vamos avançando cada vez mais. Se nós olharmos o que a principal invenção na área médica, hoje em dia, muita gente pensa que foi o antibiótico. De fato, o antibiótico é uma das mais importantes invenções na área médica hoje em dia. Mas a principal delas foi a anestesia. Por que foi anestesia? Porque antigamente era impossível fazer uma operação de coração aberto, era impossível fazer uma operação de cabeça aberta, não existia isso, as pessoas morriam antes. Óbvio, ninguém ia conseguir sem anestesia, você conseguia amputar uma perna, amputar uma mão, sem anestesia, num sofrimento bárbaro, brutal. A anestesia possibilitou que se explorasse toda uma outra, que a medicina se desenvolvesse, e os passos serão dados dessa forma. Quer dizer, a inteligência artificial vai acelerar de tal forma o desenvolvimento em todos os campos que enfim, esperamos, né, que um erro humano não faça com que toda essa confusão termine em desastre, né, e sim em benefício de todos nós. Um erro humano exploda uma bomba, por exemplo. Mais duas perguntas aqui, daí a gente encerra por hoje. A Priscila, por hoje, para a intervenção do José, para não atrapalhar o andamento. A Priscila, bom, primeiro, confirmaram que a idade para aposentadoria no Brasil é 65 anos para homem e 62 para mulher. E a Priscila pergunta, como o Dr. Graça Aranha vê a facilitação da transferência de tecnologia a fim de trazer novas tecnologias à realidade de países que contam mais com depósitos de estrangeiros do que o desenvolvimento tecnológico feito em loco por residentes? Aqui nós temos algo, por exemplo, uma pergunta que leva em consideração a transferência de tecnologia. Acho que uma das maiores barreiras à transferência de tecnologia durante muitos anos no Brasil foi a mentalidade muito fechada do nosso país, da nossa economia, das nossas regras. Isso dificultava. Mas envia-se para o exterior $1 milhão de royalties. O que é isso? Tinha que enviar 10 bilhões, 100 bilhões. Países que compraram, que roubaram tecnologia no início, né, e que depois passaram a comprar massivamente, se desenvolveram muito mais do que nós. Há 40 anos, a economia chinesa era menor do que a nossa. Há 45 anos, eles tinham 0 patentes. Hoje, nós temos o mesmo número de patentes que nós tínhamos há 20 anos atrás, cerca de 25 mil, 26 mil, e os chineses passaram de 0 a 45 para 3,6 bilhões de pedidos de patentes. Quer dizer, a Coreia do Sul, um pequeno país que adquiriu tecnologia e desenvolveu com pesquisa e desenvolvimento, hoje tem 230 mil pedidos de patentes, quer dizer, feitos anualmente, né? E nós continuamos com 20 não sei quantos mil. Quer dizer, eu acho que muito não podemos esquecer que essa pergunta, acho que indiretamente, ela cobre um tema que são as doenças esquecidas, né? Neglected diseases, aquelas doenças, tuberculose, malária e tal, os investimentos que nós precisamos, que países do terceiro, países em desenvolvimento precisam, né? E hoje em dia não se usa muito essa frase, países em desenvolvimento, querem dizer países altamente desenvolvidos e países desenvolvidos, né? Mas, enfim, nós precisamos ainda muito disso e não há investimento, não há muita pesquisa nessa área. Governos desses países ainda têm que realizar e gastar com pesquisas nessa área. Enfim, adaptaremos com a inteligência artificial essas necessidades, mas o importante é que caminha-se, se não houver um desastre, se não houver uma insanidade, se não houver um acidente, caminha-se
eu sou um cara otimista, para um mundo melhor, micróbios sendo desenvolvidos para comer o petróleo que vazou de um mega navio transportando no meio do oceano, micróbios desenvolvidos para comer plástico, o mar, os oceanos, principalmente no continente asiático, são infestados de plástico. Quer dizer, desenvolvem micróbios para comerem esses plásticos, para que isso não acabe danificando. Plástico é uma substância terrível que dura anos, e os países já vêm limitando cada vez mais o uso dos plásticos. Nós vemos as sacolas plásticas dos supermercados, algumas cidades já proibindo, os copos de plástico sendo proibidos, canudos, né, de plástico que antigamente existia para tomar uma Coca-Cola, tomar uma caipirinha, o que fosse, né, tudo isso sendo diminuído. Enfim, vamos avançando. O importante é ter essa consciência e, novamente, eu parabenizo a BPI e a OMP pela iniciativa de trazer de fazer o curso de verão sobre o clima, que é um tema cada vez mais necessário e urgente, apesar dos pesares, apesar do que estamos fazendo para o mundo. Obrigada, José. Última pergunta da Tatiana Carestiato. Doutor Graça Aranha, como aumentar a capacidade de invenção dos nacionais, de forma que os nacionais brasileiros depositem patentes sustentáveis com maior densidade tecnológica? Como utilizar a IA para nos ajudar nesse processo? Nós precisamos ter mais investimento, nós precisamos desenvolver mais tecnologia. O que nós desenvolvemos, patente de invenção, né, essas patentes domésticas cobrem modelo nos 20 e poucos mil, 20 e tantos mil, cobrem modelo de utilidade e patentes de invenção, né? As patentes de invenção têm um número muito reduzido ainda, apesar de que é um número maior do que a praticamente totalidade do que todos os países individualmente, países em desenvolvimento, países não tão desenvolvidos, né, usando uma nova linguagem que vem sendo desenvolvida, mas investir em pesquisa e desenvolvimento, investir e proteger, o INPI conceder patentes rapidamente, o INPI melhorar a imagem como tem feito nos últimos 4 anos, quer dizer, isso sim, isso vai ajudar a aumentar o interesse em se depositar patentes, não apenas dos estrangeiros que depositam cada vez menos patentes no Brasil, mas também dos nacionais, que eles possam investir e proteger investir na pesquisa e mecanismos de financiamento do governo, do setor privado, parcerias público-privadas, universidades. Precisamos ter pesquisa e desenvolvimento, e coisa que o nosso investimento é menos de 1 ponto do PIB. Quer dizer, eu me lembro de há muitos anos, a ideia do governo Sarney era chegar, foi de 85 a 90, 89, era chegar a investir 5% do PIB brasileiro em pesquisa e desenvolvimento. Mas até hoje nós investimos menos de 1%. O Brasil precisa investir muito mais. Não temos que reinventar a roda, é seguir o exemplo dos países que fizeram bem. A China fez bem, a Coreia do Sul, Singapura, Israel, Índia, tantos países que fazem bem isso, simplesmente copiamos. A mesma coisa com o INPI. Não temos que reinventar a roda no INPI, é simplesmente copiar o modelo que é implementado por 99% dos INPIs do mundo, daqueles que recebem em média, 80% dos pedidos de patente do exterior. Precisamos melhorar a nossa imagem, precisamos melhorar o ambiente de negócios no Brasil. A economia brasileira é uma das economias mais fechadas ainda. Estudo do Banco Mundial, publicado recentemente, colocou em 190 países o Brasil na posição de 124 em termos de ambiente de negócio, 124ª posição em termos de ambiente de negócio. Isso é um desastre para nós. Isso é um desastre. Isso faz com que o empresário não invista, que a universidade não tenha dinheiro, não tenha financiamento, que cria uma insegurança jurídica muito grande. Então, precisamos ter mais estabilidade jurídica, precisamos ter um melhor ambiente de negócio para que um melhor INPI, para que as empresas tenham mais interesse em proteger, as estrangeiras e as nacionais tenham mais interesse em proteger suas patentes, sua inovação, suas criações no Brasil. Obrigada, José. Então,
como sempre, você suscitou muitos comentários e a gente vai fazer uma extração do chat, depois a gente envia para você, e se você quiser continuar essa discussão com as pessoas, né? Gostaria, estou à disposição. Pode, por favor, se vocês puderem divulgar meu e-mail, que eu não botei aqui. Eu vejo aqui várias pessoas insistindo para o PowerPoint. O PowerPoint é um apoio, né, que o palestrante utiliza, e às vezes, claro, às vezes também um apoio para aqueles que estão a assistir, né, que é muita informação colocada e muitas vezes sem... Mas eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou confiar que todos vocês vão ter acesso nos próximos semanas, dias, quiçá, a esse estudo que a OMP, aqui está ele pronto, são 39 páginas, que a OMP preparou sobre os SDGs, e que eu tenho certeza que aqui, como tem vários não brasileiros, né, latino-americanos, africanos e tal, que todos portugueses, que todos divulguem esse trabalho nos seus países. Nós vamos ter aqui no mês que vem o Comitê IP for Development, e a primeira sessão do comitê a cada ano, são 2 sessões, a primeira sessão do comitê a cada ano tem 2 horas reservadas para o tema dos SDGs, e eu apresentarei esse documento nesse evento, e também conclamarei aos participantes, porque aí participam 80 países, 100 países, aqui mandem, divulguem as suas iniciativas nas suas administrações nacionais sobre as práticas relacionadas aos SDGs. Como eu disse, a Índia achava que não fazia nada e faz já muita coisa. Então, e muita coisa de inteligência artificial também. Então, eu tenho certeza que se nós cavarmos um pouquinho, nós vamos ver que muitos países fazem sem ter, como a OMP, a própria OMP faz muito e não tinha consciência. Não tinha consciência de que fazia tanto. No tema de inteligência artificial, eu vou aproveitar para lembrar que uma das maiores autoridades nacionais em direitos autorais e inteligência artificial está participando desse curso, que é o Pedro Lana, que eu acabei de pegar, que ele não veio hoje ainda, mas vocês também podem usar e abusar dele. Muito obrigada, José. Obrigado, Isabela. Não, muito obrigada, tá, doutor José? Realmente muito bom, e é um tema que gera muito debate, isso que nem mencionou nada das tecnologias ou inovações frugais, e a gente pode passar um dia inteiro e temos muito tema para poder conversar. Foi muito importante, e todas as informações que foram colocadas no chat, depois a gente pode disponibilizar também para os participantes, porque a gente colocou muitas referências, então o PowerPoint realmente não é tão necessário quando a gente tem um tema tão bem explicado e exposto como o senhor fez. Muito obrigada, José Graça. Peço desculpas, então, por não ter apresentado, não ter o hábito de apresentar, mas confio que todos terão acesso muito em breve a esse documento, a esse estudo que a OMP fez, que está muito bom e que precisa melhorar, vai ser atualizado. Muito obrigada.